CBN Negócios. Grupo Status, a marca dos empreendimentos que marcam Belém. Apresentação: Salomão Mendes. Olá, muito bom dia para você que sintoniza a CBN Amazônia. Eu sou o Salomão Mendes e este é o CBN Negócios, nossa contribuição para reconhecer, valorizar e comemorar o exemplo de empreendedores que estão construindo histórias inovadoras e desbravando mercados com ousadia, planejamento e muita coragem. Inspirações para todos que buscam o seu espaço neste mundo de empreendedores. E você sabe que o nosso encontro acontece todo sábado às 11h30 da manhã pelo 102,3 FM Belém. E também pelo youtube.com/CBN Amazônia, onde você vê o programa diretamente dos estúdios da CBN aqui na Doca de Souza Franco. Lembrando que comentários e sugestões são muito bem-vindos pelo chat do YouTube e pelo WhatsApp 91-98814-0073. O CBN Negócios de hoje está no ar. CBN Negócios. Em um mundo que busca a energia limpa, os carros elétricos são apontados como uma solução vantajosa em relação aos combustíveis fósseis, como o petróleo. Mas um fator ainda funciona como gargalo para o crescimento da rede de elétricos no Brasil: a falta de postos de abastecimento, sobretudo nas estradas e no interior. Uma oportunidade de negócio que vem chamando a atenção. E é sobre este caminho que vamos conhecer a Amazônia Eletrovias, entrevistando o CEO da empresa, Vilmar II. Vilmar, bom dia. Bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer. Vilmar, conta antes da Eletrovias, conta pra gente um pouco da tua história que acabou te levando para esse caminho. Perfeito, maravilha, né? Já vendo o segmento de energia há alguns anos, né? Já atuei em mesas de comercialização de energia no Mercado Livre, já venho também ali da energia solar lá no início dela, né? E já tem alguns anos que a gente já estava acompanhando a mobilidade elétrica no resto do mundo, que avançou bastante. E, ao mesmo tempo, já nos preparando para entregar aquilo que seria necessário. Que são duas coisas que a gente precisa para conseguir fazer que o camarada consiga carregar o carro dele. Primeiro, dispor de estações de recarga rápida, que permitem ali, de fato, uma viagem, né? Um maior conforto no ir e vir. E, ao mesmo tempo, a gente também precisava de uma sistemática que permitisse não só o pagamento, mas a confiabilidade da solução como um todo. Então, nos últimos 10 anos, a gente veio ali construindo este contexto. Nos últimos 4 anos, a gente começou a importar equipamentos, trazer para o Brasil, comprar os carros elétricos, começar a testar ali no dia a dia mesmo, identificando já antecipadamente aquilo que faria diferença, para então hoje trazer essa solução para o mercado. Vamos tentar entender como é que funciona esse sistema de abastecimento que a Amazônia Eletrovias ela funciona, ela trabalha. Como é que é? Porque a gente está acostumado a fazer a questão do carregamento dentro de casa. Né? Então, por exemplo, como é que funciona isso da maneira prática? Muito bem lembrado. E hoje em dia você compra um carro elétrico, você até já recebe, na verdade, um carregador, um wallbox, né, mais conhecido. Você instala na sua parede ali na sua casa, faz toda aquela parte bem bastante atenção com o eletricista, bem feito e tudo mais. E aí você passa a ter aquela possibilidade de gerar o seu combustível, ou seja, carregar o seu carro na sua casa. Entretanto, você demora ali de 6 a 10 horas para carregar, dependendo do seu modelo de veículo. E a autonomia hoje dos carros, né, a gente está ali entre 250, 350, 400 quilômetros, que já permite uma viagem bastante interessante, já é, né, um deslocamento razoável. Entretanto, nem sempre você vai se deslocar apenas nesse percurso, né, nessa possibilidade. Então surge a necessidade de uma recarga rápida. E é aí onde começa, né, todo esse modelo de negócio que a Amazônia Eletrovias construiu, já pensando na massificação dos carregadores, não só para a nossa região, mas para todo o Brasil. Aí surgiu o Clube Charger, que na verdade é uma união muito grande. A gente tem de um lado a Amazônia Eletrovias, que é a empresa que estrutura e mantém as rotas de recarga rápida. Nós temos a Amazônia Plug, que é a empresa de sistemas que desenvolveu o primeiro sistema do Brasil, que não precisa de aplicativo. Isso é muito bom. Você não precisa ficar baixando para cada empresa de recarga, botar ali no seu dispositivo móvel um aplicativo diferente, aí um não encontra o outro. Enfim, é um caos. Isso a gente já observou, era um dos pontos de solução que a gente estava buscando já há alguns anos. E aí, somamos isso à capacidade técnica e operacional que nós já tínhamos na Amazônia Eletrovias, né, que já veio ali do mercado de energia antecipadamente, e aí construímos o Clube Charger.
Na prática, como é que eu tenho que colocar esses carregadores no trecho? Porque a gente está trabalhando num país continental. Esse país continental tem vias que vão muito além dos 200 quilômetros, que, digamos assim, que seria uma carga de um elétrico convencional. Como é que funciona isso? Eu tenho que colocar postos a cada quantos quilômetros? Onde é que eu localizo isso? Porque também tem uma questão. Se eu localizar numa situação que ele está muito desprotegido, eu corro o risco do sujeito chegar lá e roubar o carregador, né? Então, como é que está funcionando isso na prática dentro dessas vias? Sem dúvidas, esse é um ponto fundamental. Era uma das preocupações desde o início que a gente já elencou. Por exemplo, país continental, sem dúvidas. Mas hoje você já pode sair daqui de Belém e ir para São Luís no seu carro tranquilamente. Você já tem um ponto de recarga em Capanema, do tipo rápido, um outro em Governador Nunes Freire, e dentro dele São Luís também já tem. E todos esses carregadores rápidos foram construídos e montados em parceria, olha que interessante, em parceria com postos de combustíveis, que vai além do imaginário comum. Não concorre com posto? Exatamente, o imaginário é esse. Você imagina, por exemplo, Exatamente. que o sujeito que vende gasolina não quer colocar o elétrico para não dar zebra. Concordo, veja, e isso é muito comum. No início, hoje, nós já temos essa grande quantidade de carregadores instalados, né? No início, os primeiros donos de postos de combustíveis, quem já vem naquele segmento, viam com um receio muito grande. Ele, eu vou perder, inclusive isso é um argumento muito bom, eu vou perder faturamento. Não, você não vai perder faturamento. Na verdade, o usuário do veículo elétrico, ele já não para no teu posto. Ele já passa direto. Hoje, o usuário do carro elétrico, você na palma da mão dele, com um aplicativo chamado PlugShare, por exemplo, ele consegue identificar todos os carregadores do mundo. Porque todo mundo que trabalha, até mesmo residências, pessoas em residências que compartilham seus carregadores, vão lá, imputam essa informação no PlugShare, por exemplo, e aí todo mundo sabe os seus carregadores. Então, a verdade é... Onde é que o dono de posto ganha, por exemplo, já que ele não vende a Exato. energia? Olha que bacana, lembra que eu te falei que na Amazônia Eletrovias a gente tem, na verdade, um conjunto de soluções. A Amazônia Plug, por exemplo, que é a empresa que desenvolveu o sistema de cobrança em aplicativo, ela permite, né, a Amazônia Eletrovias permite que o próprio dono do posto de combustível, quando ele achar que é o momento, ele coloca o carregador dele do lado, usando o nosso sistema. Isso é fenomenal, porque dá ele ganha com esse abastecimento. Exatamente. Também. Hoje ele já ganha. Hoje ele já ganha um percentual daquele carregador. Quando o carregador não é dele, ele tem um percentual sobre aquele faturamento. Ele já tem um percentual, até porque temos que remunerar, faz todo sentido. A área é dele. Ele tem um posto 24 horas, tem segurança, ele bem iluminado, tudo isso tem que ser remunerado. E é esse o motivo que faz com que os nossos carregadores, nossos entre aspas, né, dos nossos investidores do Clube Charger, sejam preferencialmente instalados em postos de combustíveis 24 horas. Para o usuário, o que custa, por exemplo, a utilização desse serviço? Carregar o carro, tem um valor padrão? Como é que funciona isso? Isso é interessante. O mercado brasileiro é livre, isso é bacana. Assim que saiu a resolução 1000 da ANEEL, que permitiu isso, que ficou claro, olha, qualquer um pode, inclusive distribuidora de energia, enfim, qualquer um hoje pode empreender, né, nesse segmento. Então, o que ocorre? Quando ele faz não existe uma tabela, mas é aceitável. Você encontra, por exemplo, carregadores Volvo, que cobram R$4 no quilowatt. E você encontra carregadores da Amazônia Eletrovias, do Clube Charger, que cobram R$2,50. Assim como você encontra também outras variações no mercado. O preço ele é livremente negociado, né? Ele é aberto. Recarregar um carro no meio do trajeto significa o quê? Gastar o quê para a gente fazer um comparativo Excelente. Em relação ao consumo pelo combustível fóssil? Excelente, vamos lá. Vou logo entregar o resultado da sua pergunta. 50 centavos aproximadamente é o custo de quilômetro rodado com gasolina e fica, se você pagar R$2,50 no quilowatt na recarga, você vai ficar entre 30 e 36 centavos. Tá, então Muito nós temos aí bom. uns 30% menos. Sim. Isso, que seria? Exatamente. Isso quando você paga num carregador rápido. Se você usar na sua casa, pagando o custo distribuidor, é metade disso. E se você tiver energia solar, é zero. Qual a diferença? Vocês vão usar energia solar nessa Aí operação? Tá. A legislação brasileira hoje, ela não permite que você envie, por exemplo, créditos para uma unidade consumidora que tem um carregador, mas ela permite que você coloque em cima. Esse é um ponto que com certeza está usando vai... esse tipo de situação? Aí a gente entra em um outro contexto, né? Nem todo posto de combustível permite que você, dentro da área do posto, coloque uma usina solar em cima ali. Então, a gente está negociando isso, alguns aceitam, outros não, mas aí é uma questão que a gente está pensando em fazer. Mas qual a também diferença da carga convencional para essa carga rápida? Nossa Senhora! Em relação à questão de prazo, até porque quem está... Se eu estou indo para São Luís, por exemplo, eu vou abastecer 30 segundos, 1 minuto, eu estou com o carro
pronto se for gasolina, né? E no Isso. caso, da recarga elétrica, isso dura quanto? Ó, vamos lá. Você vai Para sair... fazer um comparativo só Claro. em relação à questão da recarga em casa. Perfeitamente. Veja bem, você sai de casa carregado, né? Você carregou em noite em casa, então você já tem 300 quilômetros carregado no seu carro, na sua energia lá, barata ou de graça, se for solar. Quando você chegar em Capanema, por exemplo, você vai recarregar aproximadamente R$90 em 40 minutos. É nessa faixa, 40 a 50 minutos dependendo do seu veículo. Até um pouco mais se for um veículo maior, só que tem mais autonomia, né? Então, rodamos de novo mais 300 quilômetros. Chegou em Governador Nunes Freire, já no Maranhão, mesmo procedimento. E aí você já pode seguir para o ferry ou 40 na volta. minutos no E mais rápido, e R$90. quanto tempo se fosse no... 6, 7 horas. Tá. Agora me diz uma coisa, é um modelo diferente no caso da operação da empresa, né? Ao invés da empresa investir, usa financiamento coletivo, dinheiro de investidores. Explica pra gente esse desenho. Isso é fenomenal. Fenomenal porque desde o princípio nós tínhamos no mercado, falando no mercado mesmo, de petróleo, um oligopólio muito forte, né? Poucos grupos atuando, e o nosso objetivo desde o princípio foi democratizar. Não só permitir que um restaurante pudesse comprar um carregador de R$4.000 e prestar o serviço de forma remunerada, que é o que o nosso sistema permite. No passado era caríssimo um sistema de cobrança, hoje o nosso não tem custo, é só um percentual do faturado. É incrível isso. Mas, quando você parte para uma análise mais ampla, você percebe que o gargalo dos carregadores existe porque são caros os carregadores do tipo rápido. Dependendo do modelo que você escolhe, você vai gastar 300, 400 mil reais num único local. Então, por mais que muitas empresas estejam hoje olhando para esse mercado, a necessidade ela é real e ela é agora. E nenhuma empresa, e nenhum grupo econômico é superior aos investidores autônomos. Pessoas, bilhões de reais destinados aí hoje para a CDB. Vamos entender como é que funciona a questão do Perfeito. financiamento coletivo para a gente não se perder muito Claro, com certeza. no desenho do negócio. Quer dizer, não Exatamente. é a empresa que coloca dinheiro. Ela vai ao mercado, capta investidor e o investidor é dono daquilo. Como é que é gerenciado essa questão dessa parceria? Nós trabalhamos no modelo de rotas. Por exemplo, a rota Belém-São Luís, composta por 4 carregadores. Calculamos todo o investimento necessário para essa rota ficar em operação. Formamos, então, uma sociedade em conta de participação, dividimos em 100 partes o valor necessário para o investimento e abrimos ao mercado de pessoa física. Olha, você quer investir quanto? 50 mil, 30 mil, 10 mil? E assim nós conseguimos... Uma coparticipação dentro Exatamente. do negócio específico que seria determinada rota. Seria isso? Perfeitamente. E a sociedade em conta de participação, que é um modelo de captação de recurso muito comum no setor imobiliário, a gente viu essa possibilidade, encaixou muito bem e trouxemos essa modalidade de captação para a mobilidade elétrica de forma inédita. Agora, deixa eu falar uma coisa. Vocês prometem uma rentabilidade mínima de 1,5% sobre o valor investido. Sei lá, uma estrada que custe efetivamente a eletrificação R$1,5 milhão, eu tenho garantido, se eu pegar 10%, eu tenho, vamos lá, 150 mil, eu vou ter 1,5% desse valor investido mensal, né? E podendo dobrar, inclusive, dependendo da demanda por carregadores. Se é tão bom, por que você não fez sozinho? Porque é muito mais interessante, porque o braço que a gente tem é nossa capacidade de endividamento. A nossa capacidade de endividamento ela é muito pequena comparada à necessidade de capital que nós temos para atender todo o país. Quando eu vou ao sistema bancário e eu busco um financiamento de 5 milhões de reais, eu já vou pagar com no máximo uma carência de 6 meses. Eu não vou pagar só o juro. Não é uma operação bullet, eu vou fazer um pagamento mensal de principal com mensal de juros. Embora eu já tenha um faturamento correndo, porque as estações começam a funcionar, ainda assim eu vou ter uma capacidade extremamente limitada de atuação. Agora, se eu simplesmente abro ao mercado e falo, venham, sejam donos das estações de recarga que você vai usar nas suas viagens. Agora, se a utilização do carregador não for dentro do que a empresa está pensando e não rentabilizar a ponto de eu conseguir rentabilizar no mínimo 1,5, como é que faz? E se eu te falar que uma utilização de 3 horas por dia já paga mais do que 1,5? 3 horas por dia, a gente está falando de 15, 20% de utilização dos carregadores em um dia. Os carregadores são colocados em pontos 24 horas. A gente está entrando no mercado, a verdade é essa, a absoluta verdade é essa. O mercado de combustível, ele foi tão, mas tão inflacionado, mas jogaram tanto preço nele, porque o oligopólio vindo da OPEP, eles sentam em cima do preço, se juntam numa mesa e falam, nós vamos cobrar $70 o barril, mesmo que o custo de produção seja 2.
Isso faz com que a comparação, a solução alternativa, que é a gasolina, seja tão cara, mas tão cara, que os preços de R$ 2,50, R$ 3,00 no quilowatt de energia ainda é 30% mais barato do que você usar um carro a combustão. É daí que vem. Sabe quando é que a gente teria esse problema? A pergunta é o seguinte, como é que eu vou garantir um e-mail? A gente está falando numa situação, ok, é entendível. Mas digamos assim, se de repente em todas as vias eu tiver problemas no sentido de eu esperava tantos abastecimentos, eu tenho aquém dessa expectativa. Como é que eu vou garantir um e-mail, por exemplo, para convencer um investidor que deixa comigo que eu pago mais do que o banco? Perfeito, excelente. Já temos rotas em funcionamento, já entregam isso. Então, o primeiro ponto é, já temos rotas funcionando. Né? Esse é um ponto fundamental. Segundo ponto, a quantidade de carros que está entrando no mercado é muito superior à quantidade de carregadores sendo instalados. Vamos falar disso aqui daqui a pouco, que a gente vai dar um pequeno intervalo aqui no último bloco do CBN Negócios de hoje, após a vitória de Donald Trump nos Estados Unidos e a ameaça de restrição dos chineses ao mercado norte-americano. O terceiro mundo deve receber muito mais elétricos. Será que a Amazon Eletrovias está preparada para esse cenário? A gente volta para contar tudo isso já já. CBN Negócios. CBN Negócios. Olá, muito bom dia para você que está chegando agora. A gente volta para o último bloco do CBN Negócios com Vilmar Segundo, CEO da Amazon Eletrovias. Este e todos os programas do CBN Negócios estão na playlist do canal youtube.com/CBN Amazônia para você ver, rever e indicar para os amigos. Vilmar, o Trump está restringindo os elétricos chineses, ou pelo menos diz que vai restringir os elétricos chineses no mercado americano, que é o grande consumidor dos carros da China, principalmente a questão dos elétricos. E essa produção não deve parar, só que ela deve ser canalizada para mercados como o Brasil. Você está preparado para essa explosão do consumo? Porque também é o seguinte, você cria uma expectativa. Na hora que você não conseguir atender essa expectativa, vira uma frustração. E aí isso pode dar problema lá na frente. Está preparado para isso? Sem dúvidas, sem dúvidas. E digo mais, não é só o Trump. Na União Europeia também as medidas protecionistas não param. Né? Todo mundo pensa lá, de uma forma, no meu ver, até equivocada, em proteger a indústria local ao preço de proibir ou eliminar ali uma concorrência que faz bem. Né? Então, assim, sem dúvidas que a gente está pronto. E essa é uma outra grande vantagem dessa forma de captação de recursos, porque ao passo que eu garanto, via antecipação de resultados, para o meu investidor, um aporte, um fluxo de capital que ele pode confiar para sair daquela operação de renda fixa que ele tinha, ao mesmo tempo, eu estou dizendo ao mercado o seguinte, olha, nossa previsão é de 3, 4 horas apenas de uso. Agora, no modelo atual, só tem um carregador em cada ponto, né? É rápido multiplicar esse número de carregadores para atender toda essa demanda? Sim, é muito rápido. A gente consegue fazer uma instalação de um carregador em 3, 4 dias apenas, dado o modelo que nós utilizamos, que é um modelo mais compacto, né? Então, vai um pouco ali já vindo a nossa experiência do mercado de energia, né? De lidar bem com a distribuidora, em várias distribuidoras por todo o país. Então, a gente já consegue ter essa praticidade. Então, atingiu-se uma necessidade, um patamar que nós já temos dentro, tudo isso previsto, né, no nosso plano de negócio. Então, assim, já temos tudo isso previsto, atingiu o patamar de utilização diária, automaticamente já abrimos para a captação, oferecemos para os meus investidores e partimos para a instalação de mais carregadores. E assim, sucessivamente. Agora, Vilmar, você veio para Belém, entre outras coisas, para conversar com empresários paraenses, convencendo para que eles entrem no negócio, né? Mas nacionalmente, a empresa ainda não tem essa robustez, talvez, de conhecimento, né? Como convencer que esse é um grande negócio e não apenas uma aventura? A garantia de rentabilidade é fundamental. É um modelo de negócio que permite uma expansão muito rápida. É uma empresa... Ele tem como comprovar? Porque, de repente, o negócio parece muito interessante. Eu ganho, no mínimo, 2 vezes o que o banco me paga e posso ganhar 4. Tá? Sim. Mas também a gente tem várias histórias, por exemplo, não nessa área de energia, mas de cripto, etc., que já acabou justamente porque prometi uma coisa e entreguei outra, né? Que tipo de argumento se usa para esse empresário para dizer, pode entrar que isso aqui é diferente, isso aqui é quente? Primeiro aspecto, ativo real de geração de riqueza. Eu não estou pegando dinheiro para especulação. Eu não pego R$1 milhão de um investidor e falo, eu acredito que uma moeda vai acontecer aquilo ou aquilo outro. Não vai, não é assim. Quando eu pego esse recurso, ele é implementado diretamente, e ele consegue, via sistema interno da empresa, não só saber onde foi instalado, acompanhar o status operacional daquele equipamento, como ele também consegue ver em tempo real o faturamento daquela máquina. Então, o camarada que vem e faz o investimento na Amazon Eletrovias, participa do Clube Charge enquanto investidor,
ele consegue, no primeiro momento, a partir do segundo, terceiro dia, ele já tem acesso ao sistema, ele já consegue, opa, estou vendo sendo instalados os carregadores, estou vendo a utilização, e as rotas são abertas. Ele consegue saber quando está sendo carregado, perfeito, quando não em tempo tá real. Em tempo, isso foi, todos esses aspectos que você levantou, eles são, né, previsíveis. Como é que eu vou fazer um investimento dessa magnitude? O que garante que ele vai usar esse recurso para aquilo? Como é que eu posso acompanhar esse resultado? Parece muito bom para ser verdade, e é muito bom para ser verdade. Sheik Árabe não anda de Ferrari. É verdade. É bom para ser verdade, então, mas é verdade. Sheik Árabe não anda de Ferrari de ouro à toa. O custo de se movimentar, ele existe, é real. E quando você adiciona a possibilidade, que até então era restrita a um grupinho que sentava numa mesa e abre para toda a população, como nós estamos fazendo, a gente acaba auxiliando que mais e mais carros sejam vendidos, cria-se uma espiral positiva e, no final, vamos ter aquilo que nós tanto buscamos, que é um rodar de baixo carbono. Tá certo. Rapidinho. Começar um negócio é um desafio, mas na hora que você der certo vai entrar um monte de concorrente de peso, talvez muito mais robusto do que vocês. Isso mete medo? A concorrência mete medo? Aí, não, de repente, pode atrapalhar os planos? Não mete medo, porque a perspectiva de crescimento de veículos elétricos ela é tão elevada. Se você pega os últimos anos, se você pega os últimos 6 meses, ela é tão elevada que ninguém vai dar conta do mercado sozinho. Ninguém vai dar conta. Nós também não daríamos conta. Tem para tudo. Nem nós daríamos conta. Se certo. Hoje tivéssemos bilhões de reais de investimento, também não daríamos conta sozinho. Essa é a verdade. Se você analisa os dados, é isso que ele está lá gritando para você. Rapidinho, quem quer saber da empresa, tem alguma rede social, algum site, sem alguma coisa? @Amazônia Eletrovias em todas as redes sociais. YouTube, Instagram, Facebook certo. E o nosso site também, amazoniaeletrovias.com. Tá certo. Vilmar Segundo, CEO da Amazônia Eletrovias, obrigado pela participação, pelas informações, sucesso aí nesse projeto. Imagina. Que é muito importante para a consolidação do elétrico como um veículo de massa. Eu que agradeço, né? É obrigado. Sempre importante passar certeza. essa informação. Obrigado a você. E lembrando que esse e todos os programas do CBN Negócios você pode rever no youtube.com/CBN Amazônia. Muito obrigado pela sua companhia hoje. Esse programa teve a operação de áudio de Marcelo Douglas, produção de João Vitor Barra, gerência executiva de Daniele Pires, direção de jornalismo de Paulo Fernandes. O CBN Negócios fica por aqui e volta na semana que vem. Fique agora com as notícias do repórter CBN. Tenham todos um bom final de semana e até o próximo sábado. CBN Negócios. Grupo Status, a marca dos empreendimentos que marcam Belém. Apresentação: Salomão Mendes.